Olá, olá. Ai, ai. Olá. Sejam muitos bem-vindos. Muito boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje falando sobre fé. Hoje, olha, meus olhos como já tá só de imaginar. Meu Deus. Vai ser lindo. E eu não vou conversar sozinha, não. Eu vou conversar com a Gi. E eu vou chamar a Gi aqui pra gente já bater um papo. Ela vai se apresentar. E aí a gente já começa o nosso bate-papo sobre fé, tá? Só antes de chamá-la aqui, eu quero dizer que a gente não vai falar sobre religião nem eita, enfim, vamos falar sobre realmente sobre fé, tá? Vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Ela já está aqui entre nós. Isso, religiosidade. Obrigada. Eu travo mesmo nas palavras difíceis. Religiosidade. Já vai. Eu vou conseguir Religiosidade. falar. Religiosidade. Foi. Isso. Até me arrumei para sua live Ai, eu sua. acho maravilhoso. Tá vendo? Até eu passei aqui, ó. Eu Eu tô falei, não vendo. vou passar muita coisa, não, porque eu vou chorar com certeza. Não, Então, eu não posso passar muita coisa, né? Então eu faço aquele truque da bochechinha. Faz você aí, colocou assim. Sula. Aperta a bochecha, ó, que ela fica Como é que é? rosada. Nada como ter uma modelo na live que ensina Você as coisas. Como é aperta a que for? bochecha, ó, e já dá cara de saudável, entendeu? Ah, Ó. já Aí, foi. olha aí, pronto. Pra que maquiagem, né, gente? Pra quê? Quem que é Boca Rosa? Não sei pra que que Boca Rosa tá fazendo maquiagem, só que é só apertar aqui. Não, calma que maquiagem salva, tá? Maquiagem salva também. Mas eu Olha não lá, posso, né, batom. não posso por conta do meu olho roxo, mas eu vim aqui, eu me arrumei, eu tava na minha outra live, eu falei assim, Eu deixa eu me vi. arrumar pra live da Sula. E aí a gente aperta as bochechas assim, a gente vai chorar Ah, provavelmente. Já é deixei isso tudo aí. preparado aqui, mas é Também. importante a gente falar, ó, saúde, gente, ó, isso daqui é truque de mestre. Tem alguma. O boy tá esperando, ou não quer aparecer com aquela cara meio que apática de doente, né, Su? A gente aperta aqui, ó. Aperta. E fica tudo bem, olha que Já linda. vai. Antes da gente começar mais bate-papo que a gente já começa se falando, eu quero dizer que aqui são duas falantes. Então, eu e a Gi, eu acho que uma hora pra gente vai ser muito pouco, porque a gente fala demais esses dias que a gente tá lá no WhatsApp, ó, passa horas. Eu quero que você se apresente pra galera que tá entrando aí, quem não te conhece. Queria que todo mundo te conheça, porque você é famosona. Ah, famazona. E, Ai, gente, só e ela que diz isso. e depois a gente entra no assunto. Todo assunto. Bom, eu acho que o assunto é para todo mundo, né? Fé é uma coisa que o mundo está precisando e quando você me chamou, porque a maioria das pessoas, não, vamos bater um papo sobre a sua vida, né? Sobre o câncer e tal. E aí, de repente, você me surpreendeu me chamando num papo sobre fé. Aí eu virei e falei assim, que menina, olha essa menina, olha onde ela foi. Aqui não Ela brinca em serviço, vai olha achando. onde ela foi, né? Na espiritualidade. E onde a gente está vivendo dias, né? Que a gente tem que falar mais sobre fé, sobre espiritualidade. E eu vou começar falando de mim, óbvio, mas eu vou começar falando da Sula, para depois Ah, falar de mim. não. Eu Ai, conheço a Sula por conta do Oncoguia, né? Então, como eu falei dela na minha live, ela chegou para mim através do Oncoguia. Aí eu quero que você também fale para as pessoas que me seguem, que eu falei que você teve leucemia, né, Su? linfoma.
Linfoma. Olha eu aí, ó, gente, já errei Ah, é prima ali, todo mundo se confunde, liga não. eu errei no probleminha, no probleminha. E a Sula fez um transplante, não foi, Su, de medula? Fiz tem 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E a gente acompanhou, eu falo eu e as pessoas mais próximas dela, a gente acompanhou toda essa recuperação. E ela tem muito bom humor. É uma outra coisa que eu falei também lá na minha live, né? Que é a minha live de oração. Que a gente acaba tendo muito bom humor, mas a gente tem bom humor, a gente tem espiritualidade, a gente fala demais, né? Tem um Então combo ali, né? a gente tem um combo, a gente não coloquem a gente dentro de uma casinha. E o que acontece? Eu lembro quando eu vi a primeira vez a Sula, eu fui fazer um desfile, eu acho, né, Su? Para uma Foi instituição. Ou direto foi direto naquela reunião dos causadores. foi dos causadores, mas eu te encontrei depois num desfile de Sim, foi, algum foi. lugar. Foi na E a Fashion gente for Life. conversou, e a gente até conversou mais. E eu, assim, eu sou modelo, desde que eu me conheço por gente, de bebê de fralda Cremer, né? Que é aquelas fraldas antigas de pano. E eu me tornei comunicadora, pela graça do bom Deus, estudando basicamente aqui em casa. Mas eu tive câncer de mama em 2016, né? Vivo e moro em São Paulo há 14 anos. Sou modelo, sou comunicadora. Me tornei influenciadora aqui na internet, mas eu acho que todo mundo na internet é influenciadora. E tô aqui para falar de uma coisa que eu acho linda nesses dias e que tem muita gente que tem medo de expressar sua fé, medo de Sim. falar da sua fé. E as pessoas acham que eu tive fé, Sula, depois do Depois que a gente ficou câncer. doente. As pessoas acham que a minha fé nasceu porque eu fiquei doente. Entendeu? E É bem não, aquele né? negócio, se vai por amor, vai pela dor. Se Né? não Tem vai por muito amor, isso que a gente acha que só vai pela dor. não. Tá falando de religião agora porque foi curada. Tá falando de religião agora porque tá precisando de Deus. Tá falando de religião agora, não sei por quê. Entendeu? Então agora virou santa. E não é isso, né, gente? Eu acho que a Não, não fé é. transcende, né? Eu E acho que a... quando eu Não, vai. realmente fiquei surpresa com o seu convite, tá? Que isso, eu Pequenininha, sou uma grande caixinha de mulher. surpresa. Eu acho que você sabe que eu acompanho suas lives de oração sempre quando eu posso eu entro lá. Tu que você já até me colocou nas lives, aparecendo, não estava tão bonita desse jeito igual eu tô hoje, eu tava toda zoada. Mas eu acho muito importante o que, que você fala, o que você faz, porque a gente sabe que fé é uma das coisas mais importantes. Eu falo por mim que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Então, eu acho que quando uma pessoa vai para a internet e dá a cara a tapa e vai lá fazer a sua oração, ou seja lá o que podem titular como reza, eu acho que tudo é a mesma coisa, a oração está indo para o mesmo lugar. Também acho, concordo. E então é muito importante a gente falar sobre isso, porque é igual você falou mesmo, as pessoas acham que a gente só tem fé porque a gente ficou doente, tá ali implorando para Deus nos levar. Eu acho que é bem o contrário. Quando eu fiquei doente, eu fiquei mais perto dele ainda e falei assim: Ó Jesus, se for pra você me levar, me leva, mas eu quero ir, é contigo, sabe? Não me manda para outro lugar, não. Se é para ir, vamos, mas é contigo. Exatamente. E a minha relação com ele já veio desde pequena. Eu não cresci em um lar. Eu sou cristã, né? Sou evangélica, mas eu não difiro assim religião, igual eu falei aqui no comecinho. Eu acho que cada um tem sua fé e expressa isso. Eu tenho muitas pessoas, amigos mesmo de várias religiões, então eu tento conversar e falar que de fato eu acho que a oração, a reza, ou sei lá o que for, vai sempre para o mesmo lugar, sabe? Sempre vai chegar lá no ouvidinho de Deus e ele vai olhar pra gente de um jeito carinhoso, um olhar mais amoroso. Então eu gosto de falar isso. Só que o que acontece? Às vezes eu não falo muito no meu Insta, porque eu sou mais, igual você falou, você é muito brincalhona. Então, às vezes, pelo tom da brincadeira que eu tô falando, as pessoas acham que eu tô ironizando, mas é totalmente o contrário. Eu tô falando daquilo. Eu tento levar a imagem do câncer de um jeito mais leve, então, para a parte do humor, porque é aquilo que me ajudou
durante o tratamento, né? Então eu vivia assistindo seriado, eu sempre gostei de humor. Então eu peguei aquilo que estava acontecendo comigo e transformei naquilo que eu gostava. Então eu conseguia fazer piada sem ofender ninguém, óbvio, mas eu falava mais do meu A gente sempre momento, então eu fala da gente, fazia. né? Sim, para não ofender ninguém mesmo. Então, eu sempre me coloco como em primeira pessoa, porque está falando diretamente de mim. E eu Exatamente. comecei a brincar com as minhas enfermeiras, eu começava a brincar com as pessoas que estavam do meu lado, e sempre com um pontinho a mais. E eu falo que a minha fiel escudeira, que é minha mãe, ela que fazia esse trabalho espiritual, né? Então, quando eu entrava na brincadeira de puxar a, ali a pessoa mais para o nosso lado, ela já entrava com a palavra, começava a falar, então a gente fazia uma dupla perfeita ali. Entendi o que você fazia, né? Você É, pedia para sua tudo mãe, truque. você pedia para sua mãe, ô mãe, dá conta aí de Deus, porque eu não tô dando conta, né? Não, vamos ali, vamos que Mas a gente tem que trabalhar aqui. olha como E as eu acho coisas que surgiu isso. acontecem. Olha como as coisas acontecem. Você falando que você deixou para sua mãe, né? A parte de rezar, muitas vezes, para você trazer esse seu lado de humor mais latente. Sim, E, sabe por quê? Deixa eu só te cortando rapidinho. Porque não, as pessoas às vezes têm um pequeno. Pequeno não, ainda tem muito preconceito por falar assim, quer converter a gente, quer fazer aquilo de verdade. E eu já escutei muito isso, por isso que eu tô falando. eu também. E não é. Então as pessoas têm que entender que quando a gente tem fé e a gente tem Deus, não tem que ser uma coisa, não é um fardo pesado, é o contrário, é leve, a gente é livre. Ele liberou a gente está livre. Eu costumo E dizer que a minha religião é o amor, meu mestre é isso, Jesus e meu templo aqui é meu corpo, entendeu, Sula? Então, isso mesmo. eu acho que isso é básico para rebater qualquer crítica e que a gente venha a ter em relação à fé, sabe? Eu quis te Isso mesmo. cortar para te trazer isso, porque às vezes eu pego no pé das meninas, né? Acho que você já percebeu isso, para trazer mais essa parte de espiritualidade, de fé, não ter vergonha das suas origens, entendeu? Não ter vergonha da tua fé. Eu acho tão bonito uma jovem falar de fé, sabe? Eu acho tão bonito as igrejas lotadas, os centros, Nossa, eu né? amo. Os louvores, aquelas. Eu vejo meninas mesmo, crianças orando e louvando, então eu acho tão bonito. E por que não mostrar isso, né? Por que Sim, não? Só com medo da culpa, do que vai acontecer se a gente mostrar a nossa fé, pensa o que pode acontecer de bom, né? O ruim a gente já sim. sabe, não é? O ruim a gente já Sim, eu sabe. acho muito legal, porque a gente pode, nesse espaço que a gente está aqui, levar uma voz de esperança e de amor mesmo. E a gente não está falando da gente, a gente está falando de Deus, de algo maior e que está ali olhando para a gente, né, o tempo todo. É que a E fé transforma, né? A fé tem vários significativos, né? Que a gente pode abranger aqui. Eu acho que sim, é bem bacana. sim, e eu queria que você falasse um pouquinho aí não vou falar com trajetória de fé, porque parece que tem um fim, né? E eu Não, acho que não, quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter, quanto mais contato a gente tem com Jesus, com Deus, a eu gente acho quer ter. que eu vou trazer a primeira frase, assim, que me vem à cabeça. Como vocês podem ver, eu não tenho textinho, eu não tenho nada. Só para falar que eu tava brigando com a NET, porque a NET cortou meu Wi-Fi, então a única coisa que eu tenho é Chama texto. Judite. É. Aí o que que acontece? A fé, gente, é assim, me vem muita música de Raul Seixas. Olha que loucura que eu vou fazer agora. Raul Seixas, né? Tem a fé em Deus, tem a fé na vida, tente outra vez. Então, essa música do Raul Seixas, que um egocêntrico, com toda uma espiritualidade dele diferente, ele também trouxe Deus, né? Ele também diz para a gente ter fé, né? Na vida, fé na outra pessoa, ter fé em algo, né? Que não seja tão pegável, tão palpável, mas também para a gente ter fé no palpável. Então, Claro. eu costumo dizer e trazer as minhas reflexões de fé e de espiritualidade, elas são relacionadas exatamente a isso, sabe? Hoje eu estou espiritualizada.
hoje eu tô realmente reflexiva. Não, hoje eu tô com fé. Hoje eu tenho fé na Sula. Sabe assim? Sabe quando a fé não é só que move montanhas, não é só a fé no invisível, não é só a fé em algo que você não atinge, que você não alcança, entendeu? A fé para mim é algo muito superior a tudo isso. Porque eu tenho a minha fé e eu já duvidei de Deus, eu já briguei com Deus, eu já, ó, Quem nunca? quem nunca? Eu lembro que uma amiga nossa, a Michele Salek, uma vez ela também teve câncer de mama, todo mundo meio que sabe aí. E aí ela virou e falou assim: Gia, eu não consigo ter a sua fé, amiga, não tô conseguindo rezar, não tô conseguindo. Eu falei assim: pô, fica tranquila, É nem nesse Jesus momento que na ele cruz. gosta. Aí eu falei assim, ó, nem Jesus na cruz, porque Jesus, a quarta frase de Jesus, e isso aí a gente não é incontestável, tá na Bíblia, tá bom? Então, assim, é incontestável. A quarta frase de Jesus é quando ele olha para cima e pergunta para Deus, porque o Senhor me abandonaste. Então, ele também tem a dúvida. Por quê? Porque ele estava sofrendo tanto e estava tudo acontecendo aos olhos dele e aos olhos de todo mundo ali, né? Diz a Bíblia. E diz aquele momento de crucificação, que eu não sei se a sua religião, eu não sei a fundo, acredita nisso, mas é o momento que está na Bíblia. Ele também duvidou. E aí eu lembro de eu elucidar isso para Michelle, e isso ficou na cabeça dela, porque eu me perguntava. Porque todo mundo vira e falava assim, ó, mas você pergunta, você briga com Deus, você pergunta as coisas para Deus, eu falo, pergunto, fico brava. Eu também peço para minha irmã rezar. Quando eu não conseguia rezar, você falou da tua mãe. Eu virava e falava assim, ó, minha irmã, reza para mim aí, porque o negócio tá ruim comigo Tá. aqui. Eu não tô conseguindo, entendeu? Então acho que é nessas horas. E as pessoas precisam entender que não é pecado, entendeu? É o meu ver. É óbvio que a gente vai falar em experiências pessoais de cada uma. Você na Sim. sua e eu na minha. Mas a minha fé, ela não vai ser medida por eu olhar para cima e virar e falar assim: caramba, Deus, eu não tô aguentando aí essa situação, Olha, né? eu acho que quando chega nesse momento da gente fazer isso, não é que a gente está duvidando. É quando a gente está tendo um relacionamento mais perto dele ainda. Então, eu acho que quando a gente entende que Jesus é o nosso amigo. Por quê? Por exemplo, a gente é amiga, então a gente conversa muito. Então tem horas que eu falo, pô, Gi, meu Deus do céu, sabe? Não é Poderia ter assim que ficado não sei o quê. quieta, né? Poderia Poderia, ter fica quieta, ficado sabe? Acalma o quieta, seu sempre coração, baixo. acalma o seu coração. E com ele é a mesma coisa. A gente pode falar, oh, Deus, pelo amor de Deus, por que disso? Mas não com maldade. É porque a gente fala, oh, meu, por quê? Não poderia ser um pouquinho mais fácil? É, Mas assim, do jeito carinhoso mesmo. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento mais perto dele, a gente chega nesse momento, não de duvidar, mas de conversar mesmo com ele mais direto. não é a dúvida, mas é que como a Bíblia elucida um pouco da dúvida, um pouco de você titubear, né? Ou um pouco de você perguntar por que eu e depois por que não eu, entendeu? Então, assim, são questões altamente compreensíveis para mim, entendeu? Então, assim, a minha fé não vai se limitar a isso, entendeu? Mas é óbvio que eu tive momentos e tenho até hoje que eu viro e falo assim: cadê Deus? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa aí, né? Vamos mexer os pauzinhos. E eu sempre costumo trazer um momento de fé, acreditar e acreditar nos milagres, não como Deus vindo do céu, colocando a mão na tua cabeça e te tirando daquela situação, ou do câncer, ou do problema, do vício, sei lá o quê, que a gente pode rezar pelaquilo que a gente quiser, né? Uhum. Mas eu acho sempre que é a gente que corre atrás do milagre, sabe? Então, assim, eu acho que Deus usa as outras pessoas para fazerem o milagre para você, ou Claro. para o milagre acontecer num total, entendeu? E posso estar falando besteira, desculpa, mas é o que eu penso. Então, eu tenho meus médicos como o meu milagre particular.
Eles são os meus milagres particulares, né? Então eu tenho muito apreço por eles. Eu tenho certeza que o meu momento mais, assim, eu vou falar o meu pior momento durante o meu tratamento foi a minha cirurgia, onde eu retirei, né, um quarto de mama e retirei o osso externo, né? E eu não voltava da cirurgia, quer dizer, eu fiquei 15 horas lá. Então, assim, eu tenho uma experiência que é diferente da tua, mas que elas se assemelham, não é? Claro. E aí eu lembro do meu médico falando assim, ó, dá mais 20 minutos para ela. Sabe assim? Quando você sai do centro cirúrgico e que eu não voltava, minha pressão estava baixa. E aí eu virei e falei assim, poxa, sabe, até hoje eu lembro disso, eu me emociono, que eu virei e falei assim, ó, cara, um médico tá falando pra médica do plantão, meu médico que tirou meu osso, tá falando pra médica do plantão esperar mais 20 minutos que ela volta. Ela é forte. Minha filha, parece que foi um gatilho na minha mente que virando assim, ó, você é forte, você vai aguentar aí esse tranco, entendeu? Então, foi Deus pra mim e Que eu usou ele. vou entender, eu entendo do jeito que eu quiser. Deus usou o Dr. Pedro naquele momento para falar comigo e para tipo me dar um Sim. chacoalhão, sabe, naquele momento. Vai, menina, reage aí, entendeu? Então assim, e eu fui, eu tava com sede, né? Quando a gente volta da cirurgia, Uhum. não pode beber água. E eu não falava, mas a minha pressão estava muito baixa e eu sinalizei água, alguma coisa assim. Eu não sei se eu pedi, porque eu estava muito louca, né? A gente volta louca da Volta cirurgia, drogadona. drogada. E aí eu lembro de molharem a minha boca com água, com algodão. Então eu trago muito Jesus de novo, molhando a boca lá com algodão. Então tudo eu faço se transformar em fé para mim, sabe, Sula? Para mim tudo é fé, tudo tem um gatilho para eu puxar uma coisa dali, outra daqui. Sim. Mas nunca algo inatingível, entendeu? Ou assim, a fé move montanhas. Cara, se ela não mover, ela dá um jeito dela passar no meio da montanha. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito tranquilo. Não dá? Eu gosto de. Eu gostei disso do que você falou, e a gente vê Deus em todas as partes, porque é isso mesmo. A gente começa a entender que tudo é Ele. Tudo. Não tem nada que não seja Ele. E comigo aconteceu também coisas assim, experiências. Como eu falei, eu não cresci num lar cristão, então me tornei cristã ao decorrer do tempo. Mas existe duas suas. Uma que ia para a igreja e era levada pela mãe ali pequenininha, e a sua depois que encontrou Jesus, aquela que teve um tete a tete com ele mesmo, sabe? E quando eu falo encontrar Jesus, não é que eu morri não e vi ele, tá, gente? É figura de linguagem. É assim, ou escutar a voz dele. E isso foi muito surreal para mim, assim. Foi impressionante. E tanto que no dia eu falo que tinha uma pessoa sentada do meu lado, a gente estava numa festa assim, uma comemoração familiar de uma tia minha. E tinha uma pessoa sentada do meu lado e do nada eu ouvi uma voz. Daí, bem assim, a voz estava me dizendo: Você não vai orar por ela? Gi, eu juro pra você, eu levei um susto. Daí eu olhei pra pessoa que estava do meu lado e falei assim: O que você tá falando? Você tá louco? Bem assim, você tá louco? O que você tá falando comigo? Aí eu conheci a pessoa, óbvio. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim: Eu não falei nada com você, você tá doida? Aí eu falei assim: Não, você falou comigo, você falou pra mim orar pela pessoa. Aí ele falou: Não, eu não falei com você. Aí eu fiquei parada, eu falei: Oxe, que louco. Aí passou um tempo, a pessoa com que o Jesus, né, falou pra mim orar, passou por mim de novo. E nisso veio a voz de novo: Você não vai orar por ela? Só que assim, eu pequena, tipo, eu sei orar, mas eu orar, não orar pra outra pessoa, sabe? É muita irresponsabilidade orar pra outra pessoa. Passou.
Aí eu falei assim, não, eu tô ouvindo voz, meu, eu fiz químio, bem assim, eu fiz químio, Eu tô chapada. eu fiz químio essa semana, então eu devo estar alucinando. Eu vou falar pro meu médico, eu tenho que abaixar a dose da minha químio, porque eu tô ouvindo vozes. Quando eu fui embora, passou tudo, cantou parabéns, tal, tudo, eu tô indo embora. Aí a voz veio de novo. Você não vai orar pra ela? Falei, meu, bem assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Bem assim, passou, cheguei aqui em casa daquele jeito, tal. Quando eu fui dormir, orei, que eu tenho tudo isso, orar, ler a Bíblia, tal. Veio a voz de novo. Por que você não orou por ela? Aí, Gi, aí, juro pra você, aí que minha ficha foi cair. Eu falei, meu Deus, eu tô escutando a tua voz. Esse. Aí eu fui, li a Bíblia e confirmou. Só que assim, eu fiquei daquele jeito. Eu enrolei. Eu enrolei pra ir orar pela pessoa, porque gente, é muita responsabilidade você pegar isso, sabe? Eu sei que é ele que tá mandando, mas é muito complicado. Aí eu falei assim, ah, não vou não, deve ser que não vai só ouvir aquela hora mesmo, né? Não vou ouvir mais, deve ser que ele vai esquecer. Olha eu, zoando. Esquecer. Tá bom, passou. Eu fiquei, pra você ver, eu enrolei 2 meses pra ir. 2 meses, todas as noites, falava a mesma coisa. Enquanto eu não fui e orei pela pessoa do meu jeito, obviamente, que eu não sou pastora, não sou nada disso, não parou. Daí eu comecei a entender que a voz dele vai falar com a gente em qualquer momento. Qualquer momento e a gente tem que estar pronto para escutar. Deixa eu falar que E tem muita gente de fé nessa live. Você tá falando de oração, tem muita gente bacana nessa live. A Letícia, maravilha. minha amiga de Na Bíblia muita está falando, fé. onde dois estiverem reunidos no meu nome, Um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. estamos Amém. com 22. Isso, exatamente. A Letícia Dias é uma amiga minha modelo, que ela mora na Flórida agora. Ela Uou! também, ela tem uma veia assim profética. Ela e o marido dela. Ela é negra, preta. Eu chamo ela de nega e tá tudo bem, porque eu já conheço há muito tempo. E hoje eu já fiz uma live com ela também falando sobre isso. Ela também já esteve na minha live falando sobre fé, sobre religião. E hoje a gente estava conversando muito por conta de toda essa onda, né, O que está dos acontecendo? negros, do antirracismo e do racismo. E como é bom a gente juntar pessoas cada vez mais aqui, né? Eu vi que a gente estava também com o Fabrício Fazano, que, ó, é um grande Oh, nome aí, ó, tá vendo? Daqui do mercado, um empresário, né? Enfim. E a gente também estava com a Erika Gentili, que também é do nosso grupo, e sim. do mais as pessoas da oração. Então, realmente, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo, os seguidores da Sula e os meus seguidores. E a Sula estava falando que ela estava sendo incomodada por Deus, por Deus, Oh, por Deus. sério. E aí, como Depois foi desse esse momento? dia, depois desse dia, Gi, é surreal o meu contato com ele, sabe? E é um Você relacionamento, rezou por tipo, ela? diário. Como que ela aceitou? Eu Como que foi esse fui, momento? não, mas tinha. Não, teve isso. Obrigada por lembrar essa parte. Por quê? Quando eu fiquei doente, eu sempre fui assim, só que eu acho que eu tenho. Não é toda pessoa que eu permito vir orar por mim. E não, isso não é preconceito. Eu tenho que ter um contato. Por exemplo, vou colocar você como exemplo, tá? Se eu não te conhecesse e você chegasse para mim e falasse, Sula, eu posso orar por você? Eu vou ter que sentir alguma coisa aqui dentro que eu vou olhar para você e vou falar assim, então, eu quero que você ore por mim. Hum. Se eu olhar para você e alguma coisa aqui dentro não me falava que eu não A quero que gente você pode ore por chamar isso mim, de energia? isso, Vamos. vamos colocar como energia, ótimo. Se a minha energia não bater com a sua e eu não sentir que você não tenha que orar por mim, eu vou falar assim, ó, então, obrigada, toda educada, óbvio, e assim, eu prefiro que você ore assim no seu particular, assim, sabe? Mas quando é uma pessoa que realmente eu sinto a energia,
Eu deixo orar, é como já aconteceu várias, orar, reiki, apresentar, levar nome para o santuário da Nossa Senhora. Ué, eu senti, vai, pode levar. E vai, se é pro bem, oxe, pode ir. E o que acontece? Quando algumas pessoas pediram para vir orar por mim quando eu estava com o diagnóstico fazendo químio, teve algumas pessoas que eu falei assim, não, eu não quero, porque eu não me sinto à vontade. Tá bom. E o que acontece? Às vezes, quando acontecia isso, eu me sentia mal por ter que falar não e as pessoas não entenderem, às vezes, né? Porque entrava aquela questão, tá precisando de Deus agora e não quer oração. Como acontece isso? E eu fui falar com a pessoa, crendo que ela ia falar que não, por causa de mim. Então eu falei assim, ela vai falar que não, porque ela talvez não vá se sentir confortável, então eu vou me livrar disso. Bem assim, eu vou me livrar disso porque ela vai falar não. Então Deus tá vendo que eu tô querendo fazer isso, mas ela não vai querer. Mandei mensagem pra pessoa. Oi, tudo bom? Então, no dia do aniversário, foi aniversário da minha tia, eu Contou senti, toda a história para ela, contei foi toda a assim? história que eu senti, ouvi a voz de Deus pedindo pra me orar por ela. E Só ela? que eu ia entender, bem assim, pra você ver, eu ia entender se ela não aceitasse. Já Já estava querendo que ela não preparada aceitasse. para o não. Eu queria que ela não aceitasse. Eu vou falar a verdade pra você. Eu queria que ela não aceitasse pra mim, tipo, me livrar disso, sabe? Não por mal, mas pela responsabilidade. E daí ela pegou e falou assim pra mim: Não, Sula, eu aceito. Aí eu falei: Oh, Jesus! Você já tinha programado isso? Eu tenho certeza, bem assim. Eu tenho certeza que você já tinha programado isso. Você sabia que ela ia aceitar. Bem assim, eu, na minha mente, obviamente, acho que Jesus lá em cima deu risada, falou, óbvio, né? Porque se eu falei pra você e orar pela pessoa, eu já tava organizando tudo. Então, toma vergonha na tua cara e vai orar. Fui. Aí cheguei na casa da minha tia, porque ela mora em cima da casa da minha tia. E fiquei enrolando lá na minha tia. Falei, vou almoçar aqui, ela não. Nem quero ver ela. Bem assim, nem quero ver, porque eu vou enrolando, fui. Cheguei na casa. Falei assim, então, eu vim aqui porque eu preciso orar por vocês, mas eu não sei fazer isso. Bem assim. Falei, é verdade. Eu sei orar. Óbvio que eu sei orar, mas eu sei orar do meu jeito. Então, não sei. Porque assim, a gente vê aqueles pastores, aqueles padres orando, então a gente, quando a gente pensa que em oração, a gente pensa numa oração, né? Eu falei assim, então eu não sei o que eu vou fazer. Opa, Jesus, volta, isso. É, mas eu quero que vocês me derem as mãos e eu vou orar por vocês. E eu comecei a orar. O que eu falei pra elas, eu não lembro. Eu falo pra você, eu não lembro. A única coisa que eu falei, Jesus, você fala na minha boca, porque eu não sei o que eu vou falar. Então você fala por mim. Amém. Eu fechei o olho, peguei. Eu só lembro disso, de ter pegado na mão delas Amém. e ter orado. O que eu falei, eu não lembro. Não perguntei pra ela também, porque eu acho que foi daquele momento. Então, se ele me usou, tá usado. Uhum. E depois de uns 2, 3 anos, eu fiquei 2 anos, a pessoa veio me dizer que ela recebeu aquilo que ela pediu na oração. Amém, Então, Sula. é uma coisa que uma das coisas mais preciosas que eu tenho. Eu falo que eu fico emocionada. Então, aí eu vejo que de fato a gente é usado por ele. A Sabe? Em gente é qualquer momento usada, a gente tem que deixar fluir, não ter aquela questão do que você falou, que é a vergonha. a gente é usado o tempo todo. O que eu vejo hoje nas pessoas é uma dificuldade na oração, é uma dificuldade de expressar a fé, justamente pelas críticas e tal. Sim. Quando eu assumi não, num propósito muito maneiro, vou colocar assim na minha vida, não foi do nada também essa minha transição. Eu sempre tive muita fé, como eu te disse, não veio pela dor e nem veio por amor. Eu Sim. tinha minha mãe que me levava, mas também nunca foi beata. Então eu fiz catecismo no interior. Eu ia aos domingos na missa das crianças, entendeu? Eu usava a roupa da missa. Olha como que as coisas se linkam, né? Eu sempre gostei de moda, sempre fui modelo. E a roupa da missa de domingo era a roupa de domingo para eu ir almoçar na casa da sogra do meu irmão. Entendeu? Então, assim, minha mãe, minha irmã, depois que minha mãe faleceu, depois minha irmã,
me vestia para eu ir na missa toda bonitinha, arrumada, para depois meu irmão me pegar e me levar Sim. para a igreja. Então, o que que Tipo, era acontece? aquela rotina, né? Era uma rotina e eu gostava disso, eu gosto disso. E aí eu tive essa outra coisa, o que que aconteceu? Com o passar dos anos, eu fui me criando sozinha, meu pai e minha mãe faleceram. Minha mãe, eu tinha 8, meu pai, quando eu tinha 17, Oh. eles faleceram e eu vim morar em São Paulo. Tá. E aí eu tive realmente isso que você fala de você conversar com Deus, tal. Morando sozinha, eu conversava mais, porque aí você fica sozinha, então você acaba conversando muito mais com Deus, né? Você cria uma intimidade. E Aham. você vai crescendo também, amadurecendo. Não é só crescer na fé, é crescer mesmo, né? E aí eu comecei a desenvolver isso, a desenvolver o meu lado de oração, meu lado de fé, minha fé em acreditar nas pessoas, até porque tinha alguém que estava tendo fé em mim, Sim. acreditando em mim, investindo em mim aqui em São Paulo, tal, enfim. Para mim isso também é fé. E aí quando aconteceu o câncer em 2016, eu virei e falei assim, não tem como eu fugir. Eu sou isso, entendeu? Então eu comecei a expressar mais. E até porque eu recebia muita oração, que nem você falou aí. Só que eu sou pessoa diferente, talvez, de você. Eu nunca recusei a oração. Eu sempre, quando a pessoa fala que vai orar por mim, eu falo assim, que seja pro meu bem, entendeu? Que eu acredito ainda nas pessoas, sabe? Mas você cria uma blindagem. Eu, na minha vida, eu criei. Mas eu recebi muita oração. Então, eram muitas Também. pessoas orando, rezando, pedindo, intercedendo. Até hoje. E aí, o meu start caiu de uma pessoa. Então, ao invés de Deus falar que nem Deus falou com você para você orar por uma pessoa, não foi Deus que falou para mim, não. Deus usou a Nara Aham. Almeida, para falar comigo. E aí eu tive até uma crise com a Nara depois disso, mas assim, enfim, o começo foi belíssimo, porque quando ela me encontrou, a gente já seguia, a gente já sabia, eu já falava da fé, eu já falava da Mulher Maravilha, porque eu fui criando personagens para mim, até para Aham. eu conseguir vencer tudo aquilo, né? Eu sou modelo, eu vivo da minha imagem, então eu precisava ir criando formas, que nem você foi criando com humor, para eu conseguir Aham. vencer esse problema. E aí, quando eu encontrei a Nara, primeiro ela muito feliz, bem. Nara Almeida, para quem não conhece, para quem não sabe, foi uma grande influenciadora e ela já era modelo e influenciadora da internet quando ela descobriu um câncer no estômago, né? Um câncer muito agressivo. Ela tinha 22 anos e ela veio a óbito faz 2 anos já. E essa parte, para mim, é a parte mais emocionante da oração. Não é a mais, mas é uma das. Porque o start não foi Deus que falou. Deus usou a Nara para mim. E Ele aí, falou por ela. ela virou e falou assim para mim, ela tinha voltado da colonoscopia, sabe? Aquele exame chato pra Sei. caramba. E que ela também estava meio drogada ainda ali e tal. E no ICESP, no hospital público, para quem não sabe, no pronto-socorro do ICESP. Pronto-socorro de nenhum hospital é bom. Para começo de conversa. Pronto-socorro é um Oncológico ainda? PS. PS é aquela loucura, é caso entrando, é gente semi-morta tal. A Nara entrou pela porta e ela zonza, e ela virou e falou assim, eu não consigo ter a sua fé. Eu não consigo rezar. Eu não consigo agradecer, porque as pessoas cobravam muito dela que ela estava tendo tratamento, que ela estava tendo ajuda, que ela estava tendo seguidores ajudando ela, tudo, né? E aí, naquele momento de intimidade total, eu e ela, eu estava ajoelhada na frente dela, ouvindo ela falar zonza. E aí ela virou e falou assim para mim: eu não consigo ter a sua fé. Pode rezar por mim? Oh. Eu entrei em pânico porque eu nunca rezei para É alguém. bem isso. Eu nunca coloquei a mão em ninguém. Eu não sei orar que nem os pastores, que nem os padres oram, não. Eu tenho a minha intimidade com Deus e essa é a minha fé, entendeu? Então, naquela hora, eu virei e falei assim, Nara, só diz sim, né? Eu virei e falei assim, Nara,
fala amém, que o seu amém para mim é sim. No meu Entendeu? caso, eu tava lá tentando, não, não. Não! E aí eu virei e falei assim, peguei na mão da Nara e ela simplesmente, num momento frágil, vulnerável, de dor, entendeu? Eu não falei nada, eu só segurei a mão dela e virei e falei, só fala assim. A partir daquele dia, sabe, assim, minha vida mudou em relação à fé, sabe? Porque eu realmente comecei a pensar e comecei a virar e falar assim, gente, essa menina tem não sei quantos mil seguidores. Se todo mundo quiser orar por ela e canalizar essas emoções, essa vibração positiva para ela, é bom, vai ser produtivo. Então, ao invés das pessoas quererem falar com ela, quererem saber como que ela tá, quererem que ela reconheça, né? Porque tem essa coisa da oncocelebridade, ser reconhecida pela outra pessoa que está orando, aquela loucura toda que a gente sabe bem como que é. Eu virei e falei assim, ó, vamos colocar as pessoas para rezar, né? Vamos trazer isso, tudo bem, eu não vou trazer pelo perfil da Nara. Eu vou trazer por mim, porque tá falando comigo. E aí eu virei e falei assim, ó, quem que me introduziu na fé sem ser beata? Porque minha mãe não era beata. Não era. Desculpa, A minha o que mãe. que é beata? Beata é uma pessoa que vai muito na igreja, aquela senhorinha que vai lá, Ah, limpa tá. a igreja, que não sai da Sim. igreja. Tá. É, beata é tipo santa, sabe? Assim, que sabe todos os horários da missa, que sabe tudo. Sei. Bem, Tá. eu falo beata mesmo porque no interior é assim que fala. Minha mãe nunca foi essa pessoa. Minha mãe tinha fé dela também, estava lá. Mas minha mãe ouvia a Ave Maria no rádio de pilha às 6 da manhã, então era a hora que eu acordava, e às 6 da tarde, certo? Que era o horário que ela me tirava da rua, porque eu morava no interior, então eu brincava na rua. E aí ela me tirava nesse horário. Aí o que acontecia? Eu ouvia ela rezando a dita cuja da Ave Maria. Quando eu fui conversar com algumas pessoas que oravam por mim, que falavam que orava por mim, e até algumas seguidoras, calma, voltei aqui, é a bateria só acabando, né? Aí uma das seguidoras, eu falei assim, eu vou fazer a live de oração. E aí eu já tinha um número de seguidores grandes, né? Grande que eu falo assim, nada é muito grande na internet hoje comparado aos números que a gente tem. Deixa eu puxar o carregador. Aham. Peraí. Tá. Aí, o que aconteceu? O meu número de seguidores, ele era, relevante já. Eu sabia que eu ia ter uma bomba para enfrentar, porque quando a gente Uhum. dá a cara para bater, É bem assim. a gente dá a cara para bater, a gente tá dando a cara para bater. Vai ter gente aplaudindo e vai ter gente aqui. Mas aí primeiro eu trouxe para um grupo chamado Amigas do Peito, depois Borboletas, onde a gente fazia a oração das 6 horas. Então, cada uma ia escrevendo o Pai Nosso. E aí eu virei e falei assim, eu não posso levar a Ave Maria, né? Porque a Ave Maria não são todas as religiões, mas o Pai Nosso é muito bem aceito Claro. pelas outras religiões. E como eu também não quero vir aqui pegar a Bíblia e falar, olha, né? Eu não sou essa pessoa. Mas eu tenho fé. Então, por que não mostrar, expressar a minha fé? Entendeu? Então, eu comecei isso há 3 anos atrás, por conta da Nara ter falado comigo. Teve um certo momento que ela estava crescendo muito na internet, que ninguém sabe, talvez pouquíssimas pessoas saibam, mas que ela virou e falou assim para mim, Gi, você não acha melhor você fazer só em stories a oração? Aí eu virei e falei assim, não, porque agora a oração já não é mais só sua. Eu É de oro por todo mundo. você, mas agora a oração já é nossa. O universo já entende que às 6 horas da tarde a gente faz a oração, entendeu? E aí eu entrei até numa discussão com ela, mas porque ela estava sedenta de vários urubus em cima dela, todo mundo achando que todo mundo que se aproximava da Nara era para ficar popular, era para ter seguidor na internet. E não é, entendeu? Então, assim, foi a minha fé através da boca da Nara. E eu sei que hoje, onde quer que ela esteja, ela sabe disso. Aham. Entendeu? Então, assim, não importa se os seguidores vieram por conta dela, alguns ou não. Eu não tenho isso, entendeu? Mas eu exponho a minha fé.
E um dia desses, né, dessa quarentena, uma amiga nossa também virou e falou assim: eu admiro essa sua, esse seu propósito, né? De todo dia vir fazer. Todo dia eu venho, Aham. faço a oração, eu choro, eu dou risada, eu brinco. Hoje eu falei de signo, tal. Mas eu acho que a fé é isso. E quando eu acho que quando a gente mais fala que a gente não consegue rezar, é nessa hora que a gente precisa rezar, né? Sim. Então, eu tive um problema emocional que me atacou o meu corpo, meu olho roxo, entendeu? Então, assim, não foi só uma discussão na internet, uma polarização de um assunto dentro da nossa temática, entendeu? Foi o meu corpo respondendo a alguns estímulos de fora. Então, eu entendo isso como espiritualidade, entendeu? E fé. Por quê? Porque eu não consegui demonstrar minha fé, Sula. Eu não conseguia em 2 dias, que aí desses dias, eu não conseguia rezar. Porque eu virava e falava assim, eu vou fazer uma catarse. O que é uma catarse? Eu vou fazer todo mundo chorar. Eu vou abrir a live e vou fazer todo mundo chorar. E a ideia Aham. não era Não essa, é essa. né? Então, Perfeito. fé para mim transcende, entendeu? Não é só crer no impossível. Não. Eu tenho fé na Sula. Eu falei isso hoje, né? Sim. Eu- você teve que ter fé na medula, não é? Eu falo, Gi, que igual você falou aí, que a gente. Eu também tive muitas orações e de seguidores. E eu gosto de falar que eu sou um milagre, mas que Deus foi tão bom, mas tão bom comigo, que Ele me deu a chance de cada pessoa que orou por mim ter um pedacinho em mim que me constrói como um milagre. Entendeu? Então eu sou um pedacinho da oração, da grande oração, mas Sim. eu sou composta da oração de todas as pessoas que Nossa, eu tiveram por vou mim. usar isso para mim também. Eu também sou um Eu vou pedaço. patentear. Eu nem vou terminar, nem vou deixar você terminar. Eu também sou um pedaço de todas as orações que eu recebi, gente. E é como forma de gratidão, né? De Sim, propósito e eu que eu falo isso faço. para as pessoas. Eu falei assim que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em acreditar em milagre. Então eu falo para as pessoas: eu tô aqui, olha o que que vocês fizeram. Eu, eu tô aqui. Então, se eu tô aqui hoje, foi pela oração de várias pessoas. Se eu, quando a médica me falou que eu tinha 1% de chances de cura e eu encontrei o meu médico, foi a oração. Se o Dr. Guilherme tá na minha vida hoje, ele foi um anjinho vindo de Deus por oração. Se eu Amém. conseguir o meu advogado, foi oração. Amém. Então, tudo de mim hoje veio da oração, veio da fé, veio das pessoas que estavam perto de mim, que é minha família, meus amigos, veio das pessoas, meus seguidores que oraram, que mandavam mensagem: a gente está orando por você, a gente tá pedindo, temos certeza. Então, todas as vezes que eu vejo alguém lá falando: ah, mas está acontecendo, eu falei: gente, olha ele aqui, olha para mim. Ah, mas você, esses dias mesmo, acho que foi sexta-feira, nossa, mas como você tá bonita, como você mudou. Eu falei: gente, isso é resultado da oração de vocês. Vocês estão vendo aquilo que vocês pediram. Então, vocês têm que sempre acreditar e sempre buscar por aquilo, sabe? Então, a oração é o princípio de tudo. Então, eu sempre uso a oração para tudo na minha vida. Eu sempre, a maioria não, todas as coisas que eu vou fazer, eu oro, eu vou ali, eu leio a Bíblia. Não entendo, eu vou falar que não sou teóloga, mas o Nem que eu. eu entendo já me toca. Então, eu acho que eu tenho vários momentos para falar, mas a gente está quase acabando, já só tem 10 minutos para você ver como passou rápido. E um dos momentos também que marcou muito a minha vida foi quando eu fui para o transplante de medula óssea. Eu já estava com 100 células no corpo há 6 meses. Só que aí o meu médico falou assim: eu quero que você vá para o transplante para a gente finalizar o tratamento.
E aí começou a rolar aquela incerteza do transplante, porque a medicação que eu fiz poderia fazer o transplante dar errado e eu morrer no meio do transplante. E eu tava com muito medo de transplantar, com muito medo de transplantar, porque eu falei assim, oh Jesus, você não já me curou? Pra que eu vou fazer o transplante? Precisa? Vê assim, pra quê? Não precisa. Aí, beleza, eu passei 3 meses em oração, orando toda noite. Falei, Jesus, se não for pra me transplantar, fala comigo. Porque eu não vou transplantar, porque eu não vou dar minha cabeça ali de bandeja pra uma coisa que não precisa. Fala comigo, fala comigo. E eu fui transplantar no interior, em Ribeirão Preto, em Roça Ok. City. E uma semana antes de ir pra lá, que eu me mudei pra lá, fiquei 6 meses lá, ele me respondeu. Me respondeu não por voz, mas por Bíblia. Eu abri a Bíblia e abriu em Mateus 7,50. E Deus ouviu a oração da mulher que se diz: Vá em paz, a Vai em sua paz. fé te salvou. Sua fé te salvou. A sua fé te Boa! salvou. E eu falei: Vou. Eu não preciso de mais nada, de Gente, mais um uma monte de confirmação coraçãozinho nenhuma. pra Sula! Um monte de coraçãozinho pra Sula! Sua fé te E salvou, mulher! sim, Meu, que e bem! ali foi a confirmação de tudo. Aí eu peguei, voltei um dia antes de ir pro transplante. Voltou, eu fui ler a Bíblia de novo, né? E, e veio a parte da redenção porque quem não sabe, eu fui diagnosticada em 2012, então em 2019 fez 7 anos que eu estava em tratamento, e na palavra veio: 7 anos é o ano da libertação. Então vai em paz. Eu falei, não, olha, depois dessa eu não tenho o que duvidar. Fui pro transplante, graças a Deus. A medula demorou para pegar, mas pegou. E eu falo, eu sou o resultado da oração de todo mundo. Então, Eu também, se eu Sula. tô aqui hoje, se você tá aqui hoje, é porque a gente foi usada por Deus, eu tenho certeza disso. A gente foi usada Certeza. por Ele. É usada, amiga. Se a gente está falando de Deus agora, é porque a gente é usada. Então, assim, não tem outra explicação. Sula, eu tirei 74% de um osso que ninguém acredita que eu tirei. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas me veem pulando, me veem de ponta cabeça na minha janela, Sacudir. né? Aí as pessoas viram e falam assim, ó. Você é louca, meu irmão fala isso. Você é louca, você não tem um osso, você vai desmontar. Então, assim, aqui entre eu e você, a gente não tem rivalidade de doença, pelo amor de Deus. Ninguém aqui tá colocando quem sofreu mais ou quem sofreu menos. Mas isso que eu falo, você teve uma fé, a sua consagração veio através da palavra. E eu, cara, todo mundo, não foi só eu, todo mundo achou que eu ia ficar debilitada, que eu não ia ter esses movimentos, entendeu? E aí eu fui apresentada para um mundo novo na minha vida. E que na voz daquele meu médico, que eu nunca vou esquecer do Dr. Pedro, dá mais 20 minutos para ela, porque ela vai reagir. Entendeu? Então, assim, olha quanta coisa que te liga, né? Quantas coisas nos ligam. Então, assim, Sim. não é só a fé, sabe? É a fé em acreditar em pessoas, em acreditar em médicos, em Fé em acreditar geral. em geral. Né? Mas, sabe, assim, eu acho que é bom a gente trazer para a lucidez as pessoas, entendeu? Não adianta você dobrar seu joelho e ficar rezando que nem uma louca, terço, ou ir na igreja e depois fazer tudo errado, entendeu? Sim. A gente precisa acreditar no outro. Quando eu falo muito isso, que eu brigo com as pessoas até, né? Eu brigo e viro e falo assim, opa, tenha empatia com tal pessoa. É, Você é uma é, questão séria. eu sou questão de internar quase, às vezes. Então eu viro e falo assim, olha aqui, né? Olha aqui, ó, olha na tua frente, entendeu? Porque isso me É que a gente, consome. às vezes, quer fazer as pessoas enxergar aquilo que a gente vê nítido, não Uhum. é? E muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Isso não é porque elas não têm mérito, é porque eu acho que cada pessoa tem seu tempo certo de Eu, encontrar com Jesus. eu concordo, mas peraí. Eu Olha acho lá. Eu concordo. Mas quando a gente fala de fé,
né? E quando a gente é levado pela fé, e quando a gente fala que a gente tem fé nas pessoas, é porque eu tenho fé, eu acredito que a Sula é uma boa pessoa, eu acredito na bondade da Sula, eu acredito que se a Sula errar, ela não vai estar errando no lugar de querer fazer a maldade para o próximo. Maldade. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acredito que as pessoas. E é difícil até falar o que eu vou falar, mas assim, eu rezo pelo presidente, por exemplo, todos os dias. Eu Entendeu? também. Eu rezo por ele porque eu gostaria muito que a fala dele fosse unificada. E as pessoas às vezes me criticam também, né? Mas por quê? Não sei o que tem. Eu falo, porque, pelo amor de Deus, ele é líder. Todo mundo tem que ter um líder. Todo país. Você tem sua mãe e seu pai. Minha mãe e meu pai foram meus líderes por muito tempo. Então, é fácil também a gente rezar por quem a gente gosta, né? Claro. É fácil a gente acreditar em quem a gente conhece, que nem eu acredito em você, eu acredito na Lucy, que está aqui, na Luane, na Messiane. Eu acredito, porque são pessoas que estão na minha vida todos os dias. Mas e aí? E quem eu não conheço? E quem me bate? Né? Sem me bater. Aí que a fé pega. Porque E aí a gente começa a ver o que é aquilo de fato que a gente tem que fazer. Ou é realmente orar por aqueles que a gente gosta, ou a gente não gosta, não falando diretamente pro presidente, tá, gente? Tô não, falando em geral. tá falando, eu trouxe o presidente porque é um dos motivos que as pessoas às vezes me criticam, mas você ora por ele, eu falo, pô, eu oro Claro, por ele. Entendeu? Ele precisa de eu oro oração. por todo mundo. Não, ele precisa também, entendeu? Então, Ele precisa. assim, eu acho que a gente tem que orar até pelo inimigo. Então, eu trago mesmo o inimigo nas minhas orações, porque é verdade. É muito fácil eu orar pela Sula. Eu gosto da Sula. Claro. A Sula é uma pessoa boa, entendeu? Agora, e se aquela pessoa que me bateu ali? Eita, que isso pega no meu Aí que o calo. negócio pega. É, E pega no nosso calo. Então, e aí eu falo assim, que toda discussão, Sula, ela tem que existir. E a gente tem que opinar. Mas a gente tem que achar um denominador comum. Entendeu? claro. Aonde a minha voz se encaixa com a voz da Sula. Qual é o ponto que liga a gente? A gente pode discordar de tudo. A gente não está aqui falando de fé, então eu posso discordar da vida inteira da Sula, de todas as atitudes da Sula. Só que se ela tem fé, e se eu sei que, se eu entendo que ela tem fé, é um ponto em comum que me conecta com a Sula. Claro. Entendeu? Então eu vou falar com a Sula de fé. Ok, tá Isso. liberado. Gi, eu só quero te interromper e falar que só tem 3 minutos pra gente. Eu acho que Ai, você eu tô pode colocar acabando. assim, ó. Coloca assim, ó, fé parte 1. Parte um é, a gente volta outro dia para falar da parte 2. Eu quero te agradecer muito. Você sabe que eu te amo muito. É, um dos presentes que eu ganhei nessa vida oncológica, nessa loucura toda, foi a sua amizade. Acho que a E gente eu tem que vou levar as levar, conexões, sim, e eu quero levar ela para tudo, para o resto da minha vida. É, a live tá acabando, infelizmente só tem 1 minuto, mas eu prometo que a gente vai marcar outro dia pra gente vir falar. Faz A um gente tem, print olha, aí, a Sula. gente tem que falar sobre, vamos fazer, tem que falar sobre louvor que a gente gosta. Vixe, tem um montão de coisa pra falar sobre Então, fé nisso. tira um Eu print, vou tirar porque... os comentários aqui pra vocês tirarem um print e marcar Não, a gente. deixa os comentários. Ai, meu Deus, tá bom, Deixa os deixei. comentários. Vamos tirar um print, vocês marquem a gente pedindo a live 2. Pode ser? Vamos fazer isso? Faz o Então vai. print logo, Sula. Tirem print. Não, mas o ideal é Mano, você a fazer o G é print para você... acelerada. Faz o print para você fazer a capinha da live, amiga. Mas por isso que eu quis tirar o negócio, menino. Não, mas a capinha da live é diferente. Eu já tenho o esboço, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Ai, amiga, amei, vai acabar, mas ó, beijo. Vai, 1 minuto. Faz o parte Obrigada. 1, Obrigada, esse gente. parte 1, Parte 1, tá? parte 1. Obrigada a todo mundo que comentou que a gente não leu. Isso é falta de Parte educação. 1, a origem. Mas a gente volta. A gente volta. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Amém, 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 meninas. Todos Amém, no meu amém, amém. coração. Amém, amém, Fui! amém.